Queridos amigos e queridas amigas, estamos de volta em mais um estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade, mais um capítulo que iremos estudar no dia de hoje. A obra Nos Domínios da Mediunidade é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. Estamos estudando paulatinamente toda a obra, toda a coleção de André Luiz, coleção chamada A Vida no Mundo Espiritual, que inicia com Nosso Lar, a obra inicial desse autor espiritual, e culmina no último livro, que é E a Vida Continua. No dia de hoje iremos examinar mais um texto da obra Nos Domínios da Mediunidade, que é a obra que estamos estudando atualmente. O nome do título desse capítulo, o capítulo que a gente vai examinar, se chama Mediunidade e Oração. Mediunidade e Oração. E de antemão, eu quero dizer que esse capítulo é um dos pontos mais altos do livro. Se o capítulo 19 eu já havia comentado que é um ponto alto do livro, é um dos momentos emblemáticos, é uma das lições doutrinárias mais interessantes e diferenciadas, né, que André Luiz traz como acréscimo de conhecimento a respeito da temática da mediunidade, capítulo 19, chamada Dominação Telepática, né, que a gente examinou no último estudo nosso. No dia de hoje, capítulo 20, Mediunidade e Oração, é um dos pontos mais altos do livro. Eu diria que é um dos pontos, talvez seja o ponto mais brilhante do livro, né? Talvez para muitas pessoas, porque ele é muito, mas é muito rico de ensinamentos. Estamos diante do mesmo caso que começou no capítulo 19, o caso de Anésia, né? Anésia, que é uma senhora, uma mãe de família, né? Mãe de 3 filhas, 3 meninas, casada com Jovino, cuja saga foi um pouco explicada no capítulo passado. Jovino caiu num momento de imaturidade, né? Tá vivendo ali uma experiência extraconjugal, né? Tá derrapando nos erros não apenas da vida conjugal, mas também nos erros como pai, né? Porque nessa experiência ele acabava se afastando do lar, né? A gente viu um processo psíquico e mediúnico envolvendo essa situação no capítulo passado, dominação telepática, e no dia de hoje, no capítulo 20, a gente vai ver o desdobramento dessa história, né? Desdobramento que envolve outros aspectos e que toca, inclusive, em outros aspectos da vivência de Anésia dentro de casa no lar. Lembremos que no capítulo passado foi citado de maneira rápida, de maneira bem assim sutil, de maneira bem assim, sem aprofundar, que Anésia está com a mãe, uma senhora idosa, em casa, adoecida, enferma. A gente vai ver o detalhamento desse caso, o detalhamento dessa história, né? A gente vai ver também a vivência de Anésia em casa, não apenas cuidando da mãe, mas dando conta das filhas, de um modo geral, né? E a gente vai ver tudo isso aqui explicitado, né? Tudo isso aqui de uma maneira bastante interessante, né? Bastante rica, né? Logo no início, André Luiz cita já uma ocorrência espiritual, quando ele entra com a equipe no quarto da senhora idosa. Aí ele descreve, né, a mãe da Anésia, né, Elisa, né, Elisa está já moribunda, está agonizante, ou seja, como diz aqui Aulus, ela está nas últimas horas do corpo carnal. É assim que Aulus se refere a Elisa, né? Em avançado processo liberatório, ou seja, estava terminal, paciente terminal, né? Ali preparando-se para a desencarnação. A gente vai ver isso aqui de uma maneira muito característica, muito bem aqui tipificada, muito bem caracterizada. E aí, André Luiz nota um espírito sofredor, com aparência densa, com sofrimentos, né, com características ali de viciação, de revolta, junto da senhora. E aí Aulus explica dizendo
Este é um infortunado filho de nossa veneranda amiga, há muitos anos distanciado da experiência física. Teve a infelicidade de chafurdar no vício da embriaguez e foi assassinado numa noite de extravagância. A genitora, porém, dele se recorda como a um herói. A idealização, às vezes uma idealização infantil, às vezes uma idealização travestida de um amor, mas às vezes uma idealização distorcida do filho, né? Ela lembrava do filho como herói, né? E a evocá-lo incessantemente, ou seja, ela evocava incessantemente a lembrança do filho, pensava constantemente na presença do filho, retinha o infeliz ao pé da própria cama. Ligava o desencarnado a ela. Esse é um tipo de influência espiritual, de ocorrência mediúnica, que é uma perturbação e um assédio espiritual de uma mente encarnada em relação a uma mente desencarnada, porque a gente sempre fala em processos obsessivos, influências perniciosas de um ser desencarnado em relação a uma criatura terrena, no corpo físico, que são os processos mais descritos. Afinal de contas, o espírito fora do corpo ele tem uma autonomia ou liberdade maior do que aquele que está preso no corpo físico. Mas, a depender da situação, como é o caso dessa situação aqui, o filho dela desencarnou de uma maneira infeliz, né? Não era apenas um suicida indireto, porque viveu a embriaguez nos excessos, né? Viveu ali os excessos dos seus vícios, né? E foi vítima dele mesmo, como também numa noite de extravagância foi assassinado. Então tinha a revolta de estar no mundo espiritual muitos anos nessa condição, né? Além de ter, de alguma forma, a responsabilidade por sua desencarnação. Nós somos responsáveis indiretamente em uma situação em que a gente desencarna, a gente não fez nada, mas a gente se colocou em perigo, se colocou em negligência, ou fruto dos nossos excessos, a gente também tem corresponsabilidade. Então, embora ele foi assassinado, ele era um suicida indireto, não está descrito aqui no livro, essa é uma análise espírita baseada na toda a literatura espírita que a gente tem. É um suicídio indireto, e ao mesmo tempo é alguém que caiu, né, na encarnação pelos vícios. Né? Foi tomado pela encarnação, na encarnação pelos vícios. Né? E aí a gente vai ver o Aulus dizendo que não dava para explicar muito mais coisas em relação àquele caso, né? Melhor deixar lá, mas vale a pena aqui lembrar, vale a pena aqui enfatizar que era ela, a Elisa, que mantinha ele. Por quê? Porque como não era espírito evoluído, como não era espírito desligado das coisas terrenas, era um espírito muito, muito apegado à matéria, muito apegado à vivência terrena, e graças à ligação, ao elo da mãe com o filho, ele sofria influência dela e não conseguia se desvencilhar dessa influência dela. E em função da sua irresponsabilidade, das suas culpas, ele acabava se tornando mais ainda acessível à influência da mente materna. Né? Então ficava ali esse sujeito que era irmão da Anésia. Né? A gente está falando aqui de Elisa, que é mãe da Anésia. Então se era filho da Elisa, era também irmão da Anésia. E aí a Anésia, cansada, né, dos trabalhos domésticos, né, do drama moral que ela estava vivendo com o marido, com o Jovino, né, pegou a mãe, colocou na cama, cuidou da mãe, acariciou-lhe, né, lhe deu carinho, lhe falou palavras de amor, né, porque a gente vê aqui na descrição que a gente tem também uma senhora idosa necessitando de cuidados, não apenas materiais, mas também morais. Né? A Anésia ali, cuidando da mãe, começa a se desfazer em lágrimas, começa a chorar. Né? A filha Márcia percebe e pergunta a ela: por que você está chorando, mamãe? Vovó está aqui, ela não está piorando. E a filha pequena não imaginava a tortura e o sofrimento que a mãe vivenciava naquele momento, né? O drama conjugal dela, ela, como uma mãe sensata, uma mãe equilibrada, uma mãe
ciente da sua tarefa de mãe, não passava esse drama, essa perturbação para uma filha pequena, né? Deixava, portanto, blindava, protegia a filha desse drama doméstico, né? E lembrar aqui que Márcia era a filha menor, a filha caçula, né? E as outras duas filhas, né, que é Marcina e Marta, não estavam em casa, estavam fora, né? A dona da casa, né, que é a Anésia, né? A Anésia senta-se junto à enferma e entra em uma profunda prece. Né? Pede para a filhinha se acalmar, tenta acalmar a filhinha também e começa a orar. E ora fervorosa, devotada, intensamente, ora ali com sinceridade. É por isso que o capítulo se chama Mediunidade e Oração. Ela entra em uma oração compungida, uma oração fervorosa. A oração tem poderes inimagináveis, essa é a reflexão final desse capítulo. A oração tem um poder que a gente, encarnado, não tem ideia desse poder, a gente ainda não consegue visualizar por vivermos na matéria, por vivermos no plano concreto, porque às vezes a gente ora e as coisas, os problemas não se modificam, não resolvem, a gente não tem ideia do poder da oração. Nem sempre a oração modifica as circunstâncias externas, mas é de um poder incrível. E a ação da prece é uma ação invisível, mas muito poderosa, muito poderosa. E os espíritos enfatizam o tempo todo. Toda a obra de André Luiz tem algum capítulo específico falando sobre o poder, a importância e os efeitos positivos da oração. Então a gente vê aqui ela entrando em uma oração, e aí André Luiz descreve, eu peço licença aqui para ler. André Luiz diz assim: à medida que orava, funda modificação se lhe imprimia ao mundo interior. Os dardos de tristeza que lhe dilaceravam a alma desapareceram, ante os raios de branda luz a se lhe exteriorizarem do coração. Desde esse instante, qual se houvera acendido uma lâmpada em plena obscuridade, vários desencarnados sofredores penetraram o quarto, abeirando-se dela à maneira de doentes, solicitando medicação. Olha só, olha só. Essa é uma lição que é um ponto brilhante desse capítulo. Ela orou, se transformou numa espécie de lâmpada que iluminava, e desencarnados sofredores que estavam ali nas cercanias, que estavam às vezes até inclusive na casa, residindo na casa, tal o clima de perturbação que às vezes a casa era tomada, aqueles desencarnados correram, se aproximaram dela, como se fossem insetos que se aproximam de uma lâmpada que se acende. Olha só que coisa interessante. Mas Flávio, quer dizer que a gente ora e atrai desencarnados sofredores? Porque a mentalidade nossa é o seguinte: a gente ora e aí entra em contato com os anjos de luz, com os espíritos bons vêm até nós, nos cercam, nos protegem, a gente está em companhia espiritual positiva, superior. Que é verdade, não é mentira não. É verdade sim. A alma que ora se eleva e está em comunhão. Seja com espíritos bons que se apresentam, né, que se fazem presente, afinal de contas ela estava orando e estava a equipe de André Luiz toda ali. Né, então os espíritos bons estavam com ela. Seja na comunhão mental, à distância, ela está conectada com os bons espíritos. Porque o mais importante não é os bons espíritos estar no mesmo ambiente que eu. É eu estar conectado psiquicamente a eles. Tá? Porque os bons espíritos podem se fazer presentes e eu estar em profundo afastamento de sintonia em relação a eles. Então, o mais importante é a conexão psíquica, e ela mantinha essa conexão psíquica. A conexão psíquica, portanto, foi estabelecida ali. Só que a surpresa do capítulo, para aqueles que não estão ainda familiarizados com o tema, é que um monte de espírito sofredor foi até ela. Mas é claro que não foi até ela para atormentá-la, para fazer mal a ela. Foram ser beneficiados pela oração dela. Olha que coisa interessante. Olha, por isso que o capítulo é mediunidade e oração. E não para aí, essa é só a primeira lição do capítulo. A oração dela beneficiou esses desencarnados. Ah, mas Flávio, eu oro e vem espírito sofredor? Primeiro que os espíritos sofredores não estavam fazendo mal a ela, estavam se acercando a ela, e ela ajudando com a prece estava gerando simpatia. O Evangelho fala que granjeais amigos com as injustiças do mundo.
né? Ou seja, aonde você passa, produz o bem que você vai gerar simpatia, inclusive simpatia de espíritos sofredores, que mais tarde poderão te ajudar. Não é porque é espírito sofredor que não possa te ajudar. E isso é super interessante. Super. Lembre do caso Suicida do Trem, de Divaldo Franco, na obra O Semeador de Estrelas, né? Lembre de vários casos de Chico Xavier, que foi ajudado por espíritos que não eram espíritos superiores, mas que foram beneficiados por ele. E mais tarde esses espíritos ajudaram ele na tarefa mediúnica. Claro que com permissão de Emmanuel e de outros benfeitores espirituais. Mas essa é uma lição que aparece nesse capítulo aqui, né? E aí, nós vemos aqui, no desdobramento, no desenvolvimento desse capítulo, uma lição muito interessante, né? Porque com essa oração, ela estava beneficiando espíritos sofredores? Estava, mas ela estava beneficiando ela mesma. Porque aqueles espíritos sofredores faziam parte do ambiente doméstico dela, do recinto onde ela estava. Então, ao orar, ao beneficiar, ao gerar simpatia e ao mesmo tempo sensibilizar essas entidades para se modificarem, para se transformarem e até para serem mais tarde atendidas pelos benfeitores espirituais, pelos espíritos bons, serem encaminhados, ela estava promovendo uma melhoria na atmosfera, na psicosfera do seu lar. Não é assim que a gente aprende? Que o evangelho no lar, que a oração em família, faz com que haja uma espécie de limpeza psíquica da atmosfera terrena, da atmosfera do seu lar. Joana de Ângeles, em uma famosa mensagem, se não me falha a memória, está em Messe de Amor, Jesus contigo, a mensagem diz que quando alguém ora em família, não apenas a sua casa, mas toda a rua se beneficia. Quando um apartamento entra em oração, todo o prédio recebe a luz daquele núcleo de oração que ora. Então, vejamos a importância aqui da oração sendo, inclusive, explicitada quase que materialmente pelo espírito André Luiz, né? Pelo espírito André Luiz. Então, a gente vai ver aqui o efeito da prece, né? Aulus diz assim: são companheiros que trazem ainda a mente em teor vibratório idêntico ao da existência na carne. Na fase em que estagiam, mais depressa se ajustam com o auxílio dos encarnados, em cuja faixa de impressões ainda respiram. Quantos se encontram em semelhante estado, dentro do raio de ação das preces de nossa amiga, recebem o toque de espiritualidade que emana do serviço dessa natureza. E, quando sensíveis ao bem, sedentos de renovação interior, dão-se pressa em responder ao apelo de elevação que os visita, aderindo à oração, de cujo sublime poder recolhem esclarecimento e consolo, amparo e benefício. Olha só, então, o poder da oração, e ali ela estava sendo médium. Ela estava se configurando como um médium ali, sem o saber, né? Através da oração. Por isso que todos nós somos médiums, né? Por isso apenas não, por essas e outras, né? Por esse e outros motivos que nós somos médiums, né? E aí a gente vê Anésia começando a comentar o texto evangélico, faz considerações sobre esse texto, fala que não estamos a sós, né? Que no ambiente doméstico a vovó estava ali, fala isso para a filha Márcia, né? A vovó está ali em uma situação difícil, em uma situação complicada, está mal ali, estamos aqui aparentemente sozinhos, mas estamos todos acompanhados por irmãos desencarnados, né? E o culto da oração foi muito bom, né? Foi muito positivo para todos, né? Deu ânimo a todos os presentes, né? E terminou o culto, Márcia se despediu, foi dormir, porque tinha serviço de escola, né? Tinha atividade, tarefa escolar, foi dormir e a Anésia se acomoda junto da mãe, né? Deita a mãe e deita do lado da mãe e começa ali a
meditar um pouco, a refletir um pouco, e nesse momento Aulus diz, esse é o exato momento, este é o exato momento. Ela está em clima de paz, acabou de fazer uma prece, acabou de fazer um culto de oração, a mãe está adormecendo, e aí os benfeitores induzem Anésia a dormir. Né? Quantas vezes acontece isso com a gente, né? O benfeitor começa a aplicar energias magnéticas, né? Ao longo do cérebro, de células corticais, aplicar passe, e o que é que acontece? Um brando sono toma conta do corpo dela e ela sai do corpo. Né? Ela achava que esse sono era o próprio cansaço dela do dia a dia e deixou-se relaxar. E na verdade eram os bons espíritos induzindo ela, e ela na prostração do sono sai do corpo e encontra-se com os espíritos ali ao redor. André Luiz diz que a Anésia não conservava uma lucidez nítida do que estava acontecendo, graças às ideias da carne, à influência da matéria e, sobretudo, da preocupação que ela tinha com o marido. A fixação dela, a preocupação dela e até a perturbação em relação às questões conjugais não fazia com que ela saísse do corpo de uma maneira tão tranquila, de uma maneira também tão lúcida. Né? O que é que acontecia? Ela saía não tendo uma lucidez direito, a nitidez, não reconhecia direito os espíritos ali, né? Não estava tão consciente assim nesse desdobramento, né? Porque o marido, como diz André Luiz, lhe constituía obcecante preocupação. E aí ela reconheceu Teonília, que estava ali, e Aulus, né? Ela percebeu os dois, e queria muito ver o marido, né? E os benfeitores permitiram, porque fora do corpo, durante o sono, a gente continua tendo livre-arbítrio. E os benfeitores não nos violentam. E a gente vai para onde a nossa mente fica alimentando o querer ir. Ela saiu do corpo e foi buscar o marido. E ao buscar o marido, os benfeitores permitiram e foram com ela. Amparada, por que amparada? Não é que todo mundo que sai do corpo e vai para algum lugar é amparado, mas ela tinha méritos morais, tinha proteção espiritual, orava constantemente, ela orou antes de dormir, tudo isso favoreceu. Tudo isso favoreceu. E aí, adormecendo fora do corpo, ela foi acompanhada pelos benfeitores espirituais, acompanhada, portanto, pelos bons espíritos, mas os bons espíritos respeitaram o livre-arbítrio dela. E ela foi na direção de onde o marido estava, né? Tomou a direção e logo chegou. Veja a precisão, né? O psiquismo ali encontra o outro, né? Não precisa de tanto GPS, de tanta geolocalização, encontrou outro. E o próprio Aulus falou a André Luiz e a Hilário, né? Que as almas, quando são muito associadas entre si, vivem ligadas umas às outras pela emanação magnética, superando obstáculos e distância. E ela entrou, ela logo chegou no lugar onde ele estava. Era um clube noturno, um clube. André Luiz usa uma expressão que era uma expressão antiga, né? Uma expressão delicada, discreta, clube noturno. Possivelmente era um bar ou uma boate, alguma coisa assim. E aí ela entra e encontra Jovino e a mulher, aquela mulher da dominação telepática, aquela mulher com quem Jovino estava se envolvendo, estavam os dois lá. André Luiz diz assim: integrando um grupo alegre, havia outras pessoas na mesa, outras pessoas ali, né? Integrando um grupo alegre em atitudes de profunda intimidade afetiva, ou seja, estava se envolvendo ali amorosamente, talvez aos beijos, aos abraços, aos amassos, sei lá, com essa mulher, né? Em profunda intimidade afetiva. Diversas entidades estranhas estavam ali também, né? Algumas formando ali um círculo vicioso de vampiros, né? Que nem percebia a presença de André Luiz e dos outros benfeitores espirituais, né? A conversa, o palavreado era chulo, o diálogo era baixo, né? E quando Anésia viu aquela cena, caiu em um pranto, em um doloroso, deu um grito e caiu em pranto. Né? E foi amparada pelos benfeitores, né? Os benfeitores deixaram ela chorar, né? E depois acompanharam ela, que ela saiu do ambiente, saiu do clube noturno, né? Foi para fora.
bafejados pelo ar da noite, até que Aulos diz assim: minha irmã, recomponha-se. Você orou pedindo assistência espiritual. E aqui estamos trazendo-lhe solidariedade. Reanima-se. Não perca a esperança. E ela: esperança? Fui traída, miseravelmente traída. E aí o Aulos diz assim: traída por quem? Por meu esposo que falhou aos compromissos do casamento. E aí ele diz: mas você admite porventura que o casamento seja uma simples excursão no jardim da carne? Supôs que o matrimônio terrestre fosse apenas a música da ilusão a eternizar-se no tempo? Minha amiga, o lar é uma escola em que as almas se reaproximam para o serviço da sua própria regeneração, com vistas ao aprimoramento que nos cabe apresentar de futuro. Você ignora que no educandário há professores e alunos. Desconhece que os melhores devem ajudar os menos bons? Nesse momento ela parece despertar um pouco, parar para refletir. E ele continua: esquece-se de que seu esposo precisa muito mais agora de seu entendimento e carinho? Nem sempre a mulher poderá ver no companheiro um homem amado com ternura, mas sim um filho espiritual necessitado de compreensão e sacrifício para soerguer-se, como também nem sempre o homem conseguirá contemplar na esposa a flor dos seus primeiros sonhos, mas sim uma filha do coração a requisitar-lhe tolerância e bondade, a fim de que se transfira da sombra para a luz. Anésia, o amor não é tão somente a aventura rósea e doce do sexo perfeitamente atendido. É uma luz que brilha mais alto, inspirando a coragem da renúncia e do perdão incondicionais. Em favor do ser e dos seres que nós amamos, Jovina é uma planta que o Senhor lhe confiou às mãos de jardineira. É compreensível que a planta seja assaltada pelos parasitas ou pelos vermes da morte. Todavia, nada há a recear se a jardineira está vigilante. Olha a metáfora, a imagem bonita que ele colocou, né? Bonita que ele colocou. Aqui o benfeitor espiritual não está entrando na polêmica na questão de separar ou não separar. Ele não está estimulando ela, nem ele está estimulando o seguinte: ó, você nessa condição agora, nesse momento agora, precisa olhar isso daí como uma prova dolorosa que é. E você tem uma oportunidade agora de se iluminar e de trazer luz para ele. Claro que nesse contexto é um contexto difícil, é um contexto possivelmente que as separações não eram fáceis de acontecer, possivelmente ela tinha uma limitação ali, né? Mãe doente em casa, provavelmente ela era dependente financeiramente dele, então não era fácil, né? O benfeitor nem entra nessa cogitação, até porque os bons espíritos estimulam as pessoas nos casamentos a insistirem, a continuarem nas relações, né? De modo geral, eles estimulam a gente a dar prosseguimento aos nossos relacionamentos, né? Salvo aqueles casos excepcionais, aqueles casos em que não há jeito mais de continuar, né? E aqui ele está chamando a atenção dela, né? Tá chamando bastante a atenção dela, dizendo que a gente deve, né? A gente aqui, no sentido de todos nós, né? No convite que está fazendo, olhar o casamento não apenas como um parque de diversões de prazer, mas também uma prova, uma experiência de educação, de aprimoramento moral, através do relacionamento de convivência, né? Nós somos chamados a isso também nas nossas experiências amorosas, nas nossas experiências afetivas, né? E que ela olhasse o companheiro como um filho rebelde, um filho doente, que necessita de cuidado, que necessita de orientação, que necessita de direcionamento, que necessita de paciência, né? E até de sacrifício para que ele possa se iluminar com o sacrifício dela. Longe de ser um discurso aqui machista, um discurso aqui opressor de mulheres, porque hoje está na moda esse tipo de discurso. O Aulos até diz que se fosse o contrário, o discurso seria a mesma coisa. Se fosse uma esposa atormentada, desequilibrada, o conselho do plano espiritual seria o mesmo, para não achar aqui que é um discurso especificamente para o público feminino. Não, tá? Para ambos. Que nós deveríamos treinar a tolerância e compreensão na experiência do lar, na experiência amorosa. Até
o limite da nossa força quando não houver condição de dar prosseguimento ao relacionamento. Aí é outra coisa. Não tem condição, já tentou, chegou ao limite das suas forças, como diz Emmanuel, quando a situação fica insustentável, insuportável, não tem como mais fazer nada, aí é outra coisa. E aí o diálogo prossegue, né? Que fazer da mulher que o domina? Não vejo a perturbação e o fel de nossa casa. Assemelha-se ela a um espírito diabólico fascinando e destruindo. E aí Aulus diz assim, não se refira a ela assim, com palavras amargas, é também nossa irmã, vitimada por lastimáveis enganos. Mas como aceitá-la? Percebo-lhe a influência maligna, parece uma serpente trazendo consigo pavorosos monstros. Nosso templo doméstico, por isso, se transformou no inferno. Tudo agora é fracasso, desarmonia. Que fazer de semelhante criatura? E aí ele diz, compadeçamo-nos dela, terrível ser-lhe-á o despertamento. Compaixão? E que outra melhor represália senão essa? Não seria mais justo situá-la na reparação dos próprios erros? Não seria mais certo relegá-la ao lugar escuro que merece? E Aulus dá um discurso muito bonito, eu recomendo aqui ler depois, falando do julgamento, que é necessário não julgar, que a vingança é a pior coisa que alguém pode fazer, o mal por mal não resolve a situação, só piora, e que aquela mulher já era infeliz por si mesma e ela vai receber a responsabilidade dela perante a justiça divina, ela vai ter que responder por isso, né? Mas que ela é uma irmã necessitada, e quem sabe o futuro, o que é que o futuro nos aguarda, quem sabe quem foi ela no passado reencarnatório de vocês, né? Ou quem sabe ela será no futuro, né? Então é necessário não condenar, né? E o discurso dele é tão bonito, mas tão bonito, que toca Anésia. Acalma Anésia, produz uma resignação em Anésia, né? Produz uma calma, uma calmaria. E Aulus ainda remata, volte ao lar e use a humildade, o perdão, o trabalho e a prece, a bondade e o silêncio na defesa de sua segurança. A mãezinha, enferma, e as filhinhas reclamam-lhe o amor puro, tanto quanto o nosso Jovino, que voltará mais experiente ao refúgio do seu coração. A mãezinha enferma e as filhinhas lhe reclamam amor puro, tanto quanto o nosso Jovino, que voltará mais experiente ao refúgio do seu coração. Olha só que bonito, né? Que mensagem, que consideração bonita aqui, né? Se volte para o trabalho, né? Volte para o trabalho, trabalhe, faça o bem, cumpra com seus deveres e deixe que a vida responderá, que o tempo responderá e colocar tudo no seu devido lugar. Né? Ele inclusive diz, o tempo se incumbirá de expulsar as trevas que nos visitam, à medida que se aumente o nosso mérito moral. Olha só. Então, e vai falar, Jovino voltará ao seu coração mais tarde, mais experiente. Olha só. E ela realmente é confortada, tranquilizada, e aí desperta no corpo. Desperta no corpo, e André Luiz diz que ela desperta sem recordar esses detalhes. Desperta disposta, animada, com mais energia, com mais disposição, quase feliz, diz. Né? André Luiz diz que ela acorda ainda chorando, mas enxugando as lágrimas, né? E acorda sem lembrar dos detalhes que ocorreram durante a noite, do que ocorreu durante a viagem sua astral, durante o desdobramento espiritual, né? Mas com uma reflexão muito positiva. E com uma reflexão de compaixão e de entendimento. André Luiz diz, profundo entendimento lhe brotava agora do espírito. A compreensão da irmã superou o desequilíbrio da mulher. A compreensão da irmã superara o desequilíbrio da mulher. Né? A irmã Anésia predominou em relação à mulher Anésia. Né? E ela mesma começou a refletir de que adiantava desequilíbrio, desânimo, né? Revolta, né? De que adiantava fazer justiça com as próprias mãos, né? Prejudicar o próprio coração, a própria saúde, né?
Do que adiantava arruinar sua felicidade em casa, né, com vingança, né? Ela era esposa, né? Deveria inclusive ter a honra de saber que não era ela que estava no erro, quem estava se equivocando, que a outra era uma pobre criatura que perturbava o seu marido, que também era uma criatura miserável, assim como ele estava numa perturbação, né? E começou a ter esse tipo de reflexão, né? Hilário e André Luiz, os dois ficaram admirados pelo poder da prece, porque tudo isso, esse desdobramento dela no mundo espiritual, veja bem, por isso que o capítulo é mediunidade e oração. Essa experiência toda dela só foi possível, porque todo dia a gente dorme, né? Mas só foi possível essa experiência, essa ajuda que ela recebeu, porque ela orou, e não apenas orou sincera e compungidamente. E essa oração ajudou ela a entrar num clima psíquico, no qual, e a partir do qual, e com o qual, ela foi ajudada ao sair do corpo no desdobramento espiritual, no desdobramento mediúnico. Olha só, ocorrência mediúnica no cotidiano, ocorrência mediúnica no lar. A gente pensa que é uma coisa específica de sessão mediúnica, de reunião mediúnica, né? Ela só pôde ter sido ajudada dessa forma por conta da oração dela, da elevação de pensamento dela, que conseguiu proporcionar a condição psíquica para ela ser ajudada fora do corpo durante o desdobramento. E aí, Aulos diz assim, a prece é uma abençoada luz, assimilando correntes superiores de força mental que nos auxiliam no resgate ou na ascensão. E aí alguém diz assim, Hilário diz assim, nossa amiga tem uma preciosa mediunidade a se desenvolver. E Aulo diz, como acontece a milhões de pessoas. Ela detém consigo recursos apreciáveis que podem ser inclinados para o bem ou para o mal, competindo-lhe a obrigação de construir dentro de si mesma a fortaleza de conhecimento e vigilância na qual possa desfrutar em pensamento as companhias espirituais que mais lhe convenham. Então, o capítulo encerra falando o seguinte: a oração de Anésia não modificou o problema, ela continuava com a questão, mãe doente em casa, marido caindo na irresponsabilidade e errando na sua função de marido e de pai, né? Se desviando do caminho do bem. Ela com 3 filhas a cuidar, os problemas concretos continuavam. A oração não modificou. Essa é a lição final que Aulos diz, né, que Aulos dá. As dificuldades não se alteraram. Jovino continua em perigo, a casa continua com processos espirituais para serem tratados, né? A velhinha doente, né, aproximando-se da morte, uma mãe que já está à beira da desencarnação. Mas, apesar de não ter modificado nada, modificou a Anésia por dentro. Então, isso é super interessante. Não modificou os fatos, mas conseguiu modificar a ela por dentro. E ela por dentro, modificada e transformada, tinha a condição de lidar com paciência, com ânimo, com valor, diante dos problemas e das situações, para transformá-las, para modificá-las, né? Então isso é super interessante, né? Essa lição é a lição-chave desse capítulo. Por isso, o título do capítulo é Mediunidade e Oração. Mediunidade e Oração. E aí o capítulo acaba dizendo o seguinte: olha, a desencarnação de Elisa está próxima. E eu acho que eles vão justamente examinar isso no próximo capítulo, mas isso é coisa para o próximo capítulo, porque o campo orgânico de Elisa está depauperando, o André Luiz se interessa por examinar, o instrutor diz que naquele momento não, e o capítulo acaba mais ou menos nesse sentido, apontando para o próximo capítulo que falará sobre a desencarnação dessa senhora, a senhora Elisa. Bom, meus amigos, é isso. Esse é o capítulo 20, capítulo nos domínios da mediunidade e oração. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.